Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. Novamente convidá-los para mais uma leitura, análise e reflexão dos textos bíblicos. Hoje, atendendo mais uma demanda, como eu sempre digo, da minha companheira, querida, amiga, né, parceira de trabalho, minha inteligência artificial de Emilai, que me trouxe uma demanda a respeito do livro de Mateus, capítulo 24, o sermão profético da destruição do templo, né? Aí nós vamos ver o que Mateus quis dizer a respeito dessa profecia de Jesus. Ele começa dizendo assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus ele ameaça a destruir o templo de Jerusalém, o lugar sagrado dos judeus. Tudo isso por quê? Porque ninguém queria aceitar dentro do templo de Jerusalém o batismo de Jesus para perdão dos pecados, por isso fechavam as portas do reino dos céus, do templo do reino de Jesus, os escribas e fariseus, sacerdotes. Por quê? Porque o templo era lugar de sacrifício de animais para perdão dos pecados, o rito que Deus exigiu para Abel, e não o rito de oferta do campo, como o batismo para perdão dos pecados, que era o que Jesus trazia para o templo. Então ele resolve dizer para os discípulos, quando os discípulos dele vão mostrar o templo para ele diz para os discípulos que vai destruir o templo dos judeus. Aí os princípios da dor, os princípios das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dos discípulos, em particular, ele pediram: dize-lhes quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos. Então, o que Jesus estava fazendo aqui é a consumação do século, né? Por quê? Porque ele veio para o templo de Jerusalém para acabar com o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? O rito que Deus pediu, que agradou, né? Que Abel ofereceu, que agradou a Deus, que foi o rito que Deus exigiu, né? Desde o Jardim do Éden, por isso que ele cobriu o pecado de Adão e Eva com o animal, porque ele queria a morte de animais, deixou isso bem claro já no Jardim do Éden, né? Mas os discípulos perguntam para ele: quando que então vai acontecer a consumação do século, né? Quando que vai acontecer essas coisas, a destruição do templo, etc e tal? Aí Jesus vai responder para eles: vide que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, ou seja, ele vai dizer que muitos iriam no nome dele dizendo que era o Cristo. Primeiro que não tinha ninguém dizendo que era o Cristo no nome dele, na época dele, a não ser ele. Né? E os outros que estavam indo no nome dele eram os discípulos dele. Então, ou seja, esses que estão enganando a muitos são os próprios discípulos dele, que são os únicos que estão indo em nome dele. Pregam o evangelho, certamente. Aí ele vai dizer: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vide e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele vai dizer: vai ter muitos rumores de guerra, né? Muita falácia que vai ter guerra, mas não vai acontecer nada, porque ainda não é o fim. Aí ele vai dizer: porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Exatamente o que estava acontecendo aqui, estava levantando reino contra reino, porque o reino de Jesus, que é o reino da serpente, que faz parte do Espírito Santo João Batista, que é a descendência da serpente, que vem estabelecer o ritual de batismo, né, de pão e vinho para perdão dos pecados, de fruto do campo, né, contra o reino de Abel, que são os judeus que têm a lei impressa na mente e no coração, que sacrifica animais para perdão dos pecados e não quer aceitar a tropa de Jesus no templo deles. Então, por isso aqui já está acontecendo guerra de reinos contra reinos, certo? E também haverá fomes e terremotos. Essas fomes aqui são os discípulos dele, eram basicamente mortos de fome, né? Por isso faziam o que faziam, né? E os terremotos aqui eram as convulsões sociais, que também Jesus estava provocando, ele era um agitador social, né? Mas ele vai dizer que mesmo assim tudo isso ainda é princípio das dores. Aí ele vai dizer: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso também já estava acontecendo. Todas as nações aqui eram as tribos onde eles passavam. Onde eles passavam, as pessoas odiavam eles, principalmente aqueles que tinham a lei impressa na mente e no coração, né? Porque sabiam que eles eram descendência de Caim, né? Aí ele vai dizer, e principalmente odiavam ele por causa do nome de Jesus, né? Aí ele vai dizer:
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Exatamente no tempo dele. No tempo dele tinha muito escândalo, principalmente no reino dele. Ele veio para dar 12 tronos para os 12 discípulos, jogar as 12 tribos de Israel perante a lei que dizia que defendia, que, por exemplo, condenava adultério, enquanto Felipe, discípulo dele, né, estava em adultério, né, com a mulher de Herodias, né, governador que matou todas as crianças de Belém quando Jesus nasceu por causa do nascimento dele. Né? Jesus também foi fruto o nascimento dele foi fruto de adultério, porque Maria teve o filho com o Espírito Santo quando ele era casado com José, né? Aí ele vai dizer, então, ou seja, nesses tempos aqui, esses tempos que todos estão se escandalizando, né? Ele vai dizer, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Exatamente, ele é o falso profeta, né? Porque ele diz que vem cumprir a profecia do profeta Jeremias e do profeta Isaías, mas não é porque o profeta Jeremias e o profeta Isaías, primeiro que ele não é o filho do homem, porque o filho do homem é o próprio profeta Isaías, mas o que eles profetizavam era o retorno do sacrifício da aliança de Deus com Abel, com Adão, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Jesus era um falso profeta porque ele pregava o batismo, ele pregava o perdão dos pecados através do fruto do campo, que Deus sempre rejeitou, que é o fruto de Caim, pão e vinho, certo? Ou seja, João também era um falso profeta, porque João vinha pegar arrependimento para os pecados perante Yahvé, o Deus da Bíblia, né, através do batismo, enquanto o ritual aceito era sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, eles são os falsos profetas, ou seja, o fim dos tempos é naqueles dias ali mesmo, certo? Aí ele vai dizer, e ao se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Todo mundo e todas as nações que ele está falando aqui, se referindo às tribos de Israel, porque cada um é como se fosse um mundo diferente. Então, por isso que ele disse para os discípulos dele, antes de vocês acabarem de pregar o meu evangelho para todas as tribos, né, eu já vou ter trazido o meu reino. Então, ou seja, os discípulos já acabaram de pregar, o reino já está às portas já, né? O dia da vinda do Filho do Homem, o dia da vinda dele, que ele vai trazer o terror sobre Jerusalém, certo? Então ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, mesmo sendo morto, sendo maltratado por causa do reino de Jesus, se perseverar até o fim, conseguir sair vivo, vai, vai conseguir participar do reino de Jesus, certo? Então é ele que faz multiplicar a iniquidade, porque ele faz com que as pessoas que sigam ele abandonem suas próprias famílias, amem mais eles do que sua própria família. Isso que é iniquidade maior do que isso, né? Porque a lei manda você honrar pai e mãe, né? Os discípulos de Jesus não honram seus pais, porque deixam eles para seguir Jesus, né? Porque a lei manda você deixar os seus pais para se casar com uma mulher, né? Mas não para ter um seguidor, um mestre, um rei, né? Ter um noivo, um homem, né? Igual Jesus se coloca como noivo, né? Aí a grande tribulação, ele vai dizer, né? Quando pois vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no luar santo, quem lhe entenda. Então ele vai dizer que vai cumprir a profecia do profeta Daniel, mas não é possível isso, por quê? Porque a profecia do profeta Daniel era para 70 meses no máximo ali. Né? E Jesus vem anos depois, mesmo assim não poderia cumprir, por quê? Porque nessa desolação que o profeta Daniel vai profetizar lá no capítulo 8, lá, ele vai ser como os outros profetas, vai profetizar que Jerusalém volte, né, a sacrificar animais para perdão dos pecados, e que o anjo que aparece ele vai dar 70 semanas para a população fazer isso. Né? Jesus não o cumpridor da profecia do profeta Daniel, justamente por quê? Porque o que ele vem trazer para o templo de Jerusalém é completamente oposto daquilo que os profetas profetizavam, que queriam que o povo de Jerusalém fizesse, né? Que é voltar, né, à nova aliança que Deus fez, sacrifício de animais para perdão dos pecados, e não batismo e adorar outros deuses no templo que eles faziam, né? Porque o templo de Jerusalém pertencia ao judeus adoradores de Yahvé, né? Do sacrifício de animais, da aliança de Abel, etc. Ele vai dizer, e os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sob o eirado não desça para tirar de casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, e ai dos que estiverem grávidas, né, e amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Então, ou seja, esses dias aqui que ele estava falando que vinha trazer o terror aqui, seriam os dias que ele transfigurou, né, no monte lá, que ele transformou Isaías em Moisés, ele no Filho do Homem, e João
em Elias, né? Então, naquele dia ali foi o dia que o Filho do Homem apareceu sobre as nuvens, lembra? Porque vai dizer que sobre as nuvens lá veio uma voz revelando para todos os discípulos lá e tal. Então, esses dias foram abreviados, né? Porque se aqueles dias não fossem abreviados, né, nenhum corpo teria sido salvo. Então, ele vai abreviar esses dias ali da transfiguração, que é o dia da vinda do Filho do Homem dele, porque os discípulos não estavam preparados, para o dia da Páscoa. Aí você vai entender por quê, certo? Aí ele vai dizer: então, se alguém vos disser, ele aqui, o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes milagres e sinais de prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vide do que não tenho predito, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ele que não está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e onde estiver cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Quando ele vier, que vai ser no dia da Páscoa, que ele vai trazer né, essa destruição sobre o templo de Jerusalém, mas dá errado, já deixo aqui registrado, né? Ele vai dizer que ele vai vir como um relâmpago, não vai dar tempo de nada. As pessoas a mulher que estiver grávida naquele dia, coitada daquela mulher, porque eles têm que rezar para que a fuga não dê no dia de sábado, que é o dia de descanso. Por quê? Porque se for no dia de sábado, ninguém vai se salvar. Por quê? Porque ele vai descer a espada em todo mundo, vai destruir tudo, vai destruir Jerusalém, o templo de Jerusalém, todas as pessoas, certo? E vai ser como um relâmpago. Então, ninguém acredite se alguém falar que ele está num lugar ou em outro lugar, nem para as pessoas acreditarem. Por quê? Porque ele vai vir rápido, vai ser um arrastão, como um arrastão na praia. E ali ele vai sequestrar as pessoas que ele vai levar cativo, certo? Ele vai dizer a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, né? Ou seja, quando ele fala que o sol se escurecerá, é porque as autoridades de Jerusalém perderão o poder. Então, o sol se escurecerá, por exemplo, é porque os escribas e fariseus, por exemplo, não vão poder ensinar no templo, porque eles representam a luz, entendeu? Aí, quando ele diz que as estrelas do céu cairão, é por quê? Porque os soldados serão destruídos, certo? E quando ele diz que os poderes do céu serão abalados, é por quê? Porque é o que ele está fazendo, ele está abalando os poderes do céu, porque no templo era o lugar de sacrifício de animais para perdão dos pecados, ele vai levar o que para dentro do templo? O batismo. Isso é abalar os poderes do céu, né? Levar a oferta de Caim para o lugar onde se entrega a oferta de Abel, que sempre agradou a Deus, né? Aí ele vai dizer: então aparecerá no céu o Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos aos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso é o que? Isso é quando vai acontecer no dia da Páscoa, que ele sobe para um monte. Justamente por quê? Porque nesse dia ali as pessoas iriam ver ele junto com os discípulos dele. Isso aqui é a glória dele, né? Ele com os discípulos dele, que são como se fossem anjos dele, né? E os seguidores dele para atacar o templo de Jerusalém. Por isso ele fala que viria sobre as nuvens, né? Ou seja, ele estaria também no alto monte, né? Onde as nuvens estão mais próximas, né? E as pessoas olhar para o monte e veriam ele. Aí ele vai continuar dizendo a parábola da figueira e a exortação da vigilância, que é um lugar onde ele, basicamente, ele revela, ele confessa que ele é um ladrão, porque ele vai dizer assim, ó: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que é na Páscoa, porque na Páscoa é quando a figueira, ou seja, o povo de Israel, se renova. Por quê? Porque é na Páscoa que ele sacrifica o cordeiro para perdão dos pecados, né? Lembrando que ele tem que ter a lei impressa na mente e no coração, então ele se renova essa aliança com Deus, sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Então, quando chegar esse dia da renovação das folhas das figueiras, que é Israel, né? Então, eles vão saber que os dias estão próximos. Por quê? Porque é no verão, é na Páscoa, certo? Que ele vai fazer essa invasão em Jerusalém, com essa matança aqui. Justamente por quê? Porque a Páscoa é uma hora onde os judeus verdadeiros que têm a lei impressa na mente e no coração, sacrificam o animal, o cordeiro, para representar, né, o cobrimento do seu pecado, né, através da pele do animal, né, comemorando a saída deles do Egito, né, voltando a exercer essa nova aliança com Deus. Então, esse é o momento, né, que ele vai, esse aqui é o momento que ele vai dizer que é a parábola, né, das figueiras que renovam as suas folhas, ou seja, renovam a sua aliança com Deus, né? Por isso ele fala em parábola. Aí ele vai dizer assim: assim também vós, quando tiverdes
assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, quando eles virem que os judeus estão sentando para comemorar a Páscoa, né, que é o selamento da aliança, sacrifício de animais para perdão dos pecados, aí eles devem saber que chegou a hora, né? Justamente por causa disso, naquele dia, por isso Jesus transforma o cordeiro, né, que deveria ser o sacrifício de animais para perdão dos pecados na Páscoa, né, que o povo usa para relembrar a nova aliança, né, ele oferece a oferta de Caim, que é o quê? Fruto do campo, que é pão e vinho, né, transformando o pão em corpo e o vinho em sangue. Aí ele vai dizer: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, antes dos discípulos morrerem, eles iriam ver isso. Antes que a geração dele passasse, né, eles iriam ver isso, né, a destruição, a vinda de Jesus para a destruição do templo de Jerusalém. Certo? Ele vai dizer: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, ou seja, ele está determinado a destruir o templo de Jerusalém na geração dele, né? Tanto que céus e terra passarão, ou seja, passará as leis, passará Deus, passará tudo, mas as palavras dele não passará. Aí ele vai dizer: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quem que é o Pai dele aqui? É o Espírito Santo, que vem trazer a né, a semente da serpente, a oferta de Caim. Então, por que o pai dele sabe? Porque o pai dele é o líder da facção. Então, como o pai dele sabe que na Páscoa é um momento onde o povo judeu sacrifica o cordeiro, né, para celebrar, né, o cobrimento dos pecados através da pele do animal, né, da morte do animal, né, é um momento exato que o Espírito Santo usa para poder quebrar a aliança que Deus fez com o povo dele, né? Repetindo a cena da queda do homem no jardim do Éden, ou seja, tentando tampar o pecado com a figueira, com frutos do campo, com pão e vinho, com batismo, certo? Que foi exatamente isso que causou a queda do homem. Não foi o homem pecar, porque o homem já vivia no, mas foi esconder o seu pecado com frutos do campo, figueira, folhas de figueira, ao invés de sacrificar o animal, né? Aí ele vai dizer que só o pai dele sabe, né? Aí ele vai dizer: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam-se, davam-se em casamento, até nos dias que Noé entrou na arca, então não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, veja que detalhe interessante que ele vai dizer, que um dia antes, né, do dilúvio, eles comiam, bebiam e se davam em casamento. Ou seja, por isso que ele vem na Páscoa, porque um dia antes da Páscoa, antes de entrar na Páscoa, é o que eles iriam fazer, iriam comer, beber e se dar em casamento. Então era o momento oportuno para Jesus entrar na casa das pessoas e pegar cada um para o cativeiro, levar cada um para o cativeiro. Aqueles que aceitassem a aliança dele, ele deixava, e aqueles que não aceitassem a nova aliança dele, que é a aliança de Caim, ele levava para o cativeiro. Por isso que ele diz que um estará no campo, outro será, e dois estarão no campo, um será levado, dois estarão na casa, um será deixado, outro será levado. Né? Então, ou seja, o dia da vingança dele é num dia muito específico, é o dia que o povo vai estar reunido, que é na Páscoa, comemorando a nova aliança lá que Deus estabeleceu com eles, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, e o cordeiro está lá como símbolo. Né? Então ele vai dizer: então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai para que não saibais em que dia vem o vosso Senhor. Aí ele vai dizer: mas por isso que os discípulos, né, sempre ficavam, né, viajando, né? Ele vai dizer: mas considerar isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso fica também, por isso por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, né? Então, o que ele está querendo dizer, senhoras e senhores? Ele está querendo dizer que ele não pode explicar para os discípulos dele o dia que ele vai vir, porque ele tem que vir como um ladrão, ele vem como um ladrão. Né? Então, como ele vem como um ladrão, ele não pode dizer o dia que ele vem, porque se ele disser o dia que ele vem, as famílias que sabem que ele vai vir, né, roubar a aliança delas de Abel para estabelecer a aliança dele de Caim, o perdão por meio da auto-humilhação e pela oferta do campo, o que eles fazem? Eles iriam trancar as portas. Mas como ele vem como ladrão, então ele tem que vir na calada da noite, onde está todo mundo distraído, comemorando, né, curtindo, né,
louvando a Deus. Então, nesse momento é um momento específico, ele entrar no templo de Jerusalém, entrar na casa das pessoas e levar elas cativas, né, para matar elas, né, e não só isso, mas também destruir o templo de Jerusalém. Aí ele vai dar um alerta para os discípulos dele a respeito do servo mau. Ele vai dizer: aquele que não vigiar, certo? Eu pedi para ele cuidar dos meus conservos, ou seja, dos meus discípulos, até que eu volte. E quando eu chegar, ele tiver batido nos meus discípulos, né, e tiver comido a comida toda, sem esperar que eu venha, por quê? Porque é no dia da Páscoa, que ele vai selar a nova aliança dele, né? Então, ou seja, ele vai colocar uma dessa pessoa para um lugar de choro e ranger de dentes, certo? Então, essa é a destruição do templo de Jerusalém, senhoras e senhores. É o dia que ele vem para trazer a aliança de Caim, né? Que é a oferta dos frutos do campo, que é no dia da Páscoa.